Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Desde o início, desde que Deus se revelou a nós, homens, desde que nos criou, toda a sua vontade é que o conheçamos, que compreendamos toda a sua vontade, todo o seu querer. Não existe outra coisa. Que a gente conheça do seu amor, que a gente compreenda a sua natureza, que a gente entenda a obra que ele realizou em nosso favor. Ele não busca religioso, ele não busca pessoas que estão a fim simplesmente de obedecer mandamentos, de fazer a sua vontade e ser recompensado. Não trata disso. Não se trata disso. É isso que a gente precisa entender. Amar o Senhor, servi-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Essa é a sua vontade. Mas segundo o conhecimento que traduza tudo aquilo que ele é. Por isso, precisamos conhecer as Escrituras, guardar essas Escrituras no nosso coração, ter um entendimento claro da sua vontade. Por isso, dependemos do Espírito, dependemos do que Deus nos fala, de como ele se revela a nós. Existe em nós a necessidade de conhecer o Senhor. Só assim não seremos religiosos e andaremos na vontade de Deus. Mas entender as Escrituras é o fundamento, guardar essas Escrituras e pedir que Deus nos conduza na jornada de conhecimento dele, seu conhecimento, da compreensão da sua vontade, para andarmos segundo aquilo que ele nos chama para viver. Moisés, desde o início, ensina isto ao povo e fala lá em Deuteronômios, por exemplo, 6, versículo 4 ao 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal nas suas mãos, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O que ele está falando? Que precisamos conhecer as Escrituras. Não é uma questão de obedecer, mas é de entender que nós obedecemos por causa de quem somos. Nós vivemos segundo essa palavra, são direção daquilo que devemos viver, como devemos relacionar. A gente precisa entender. Então eu preciso compreender a salvação. Eu preciso entender o que significa viver com Deus, o que significa a sua vontade. Pois se não entender, eu vou ser simplesmente um religioso que não está disposto a ouvir, entender e a se submeter, mas a fazer tudo segundo o que penso, o que ajo, do que acho e não segundo aquilo que é a vontade do Pai. Podemos buscar o conhecimento de Deus no sentido de querer satisfazer os nossos desejos, as nossas expectativas e a nossa vontade. Isto não tem nada a ver com o que é a vontade de Deus. A gente precisa conhecer as Escrituras, pedir, através do sentido de querer amar a Deus, de fazer as coisas segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Buscar de todo o coração o Senhor, o conhecimento dele e de sua vontade. Aí a lei irá fazer sentido para nós. Aí compreenderemos quando Jesus disse, olha, eu não vim para tirar a lei, mas sim para cumpri-las. E outra coisa ele nos fala, que se nós não excedermos em muito a justiça dos religiosos, não tem nada certo, nós não entendemos nada. Precisamos conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade. Como fazemos isso? Através das Escrituras. Não existe outra maneira. Buscar as Escrituras, o conhecimento, sua leitura, reflexão, pedir que Deus ilumine o nosso entendimento, que
traga à luz o que Ele quer nos falar, para que a gente não viva escravo das nossas expectativas, dos nossos desejos e nem do que nós pensamos, mas que a gente compreenda e aceite de fato, se submetendo àquilo que Ele fala, às suas promessas. A base para a fé é compreendermos o que Deus afirma. Aí, aceitando isso, nos submetendo, viveremos não na nossa perspectiva e nem segundo a nossa expectativa, mas conforme a vontade de Deus. Tendo o entendimento que somos salvos pela graça, não é mérito nosso, não é esforço nosso. Não se trata de fazer para alcançar as benesses e o favor de Deus e Ele nos abençoar. Não se trata disso. É a consciência de que já fomos abençoados com tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus, que o revela. O propósito não é viver para agradar a Deus e ser abençoado, mas é tendo o entendimento que fomos abençoados, que recebemos tudo o que precisamos, possamos viver neste mundo de maneira a revelá-lo, a glorificá-lo, a expressá-lo em todas as nossas atitudes e em todas as nossas palavras, as nossas reações, ações e reações diante das pessoas. A gente precisa amadurecer. Precisamos revelar o Senhor, revelar a sua glória, encher a terra com conhecimento dessa glória, para que o Senhor seja glorificado no meio das pessoas. Pois o propósito da nossa vida é encher a terra com conhecimento da sua glória. Mas como fazemos isso? Através das Escrituras. Não existe outra maneira. Por isso, não podemos deixar de ensinar, não podemos deixar de buscar o entendimento, a compreensão, e nós não podemos ficar parados esperando que tudo se resolva segundo o que pensamos, pois não se trata disso. Se trata de conhecer e de ensinar sobre a vontade de Deus. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender essas coisas e nos submetermos à vontade de Deus, honrando e glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.